Não tem como falar de dimensionamento sem falar no caso aí de condutores. Nós já vimos em aulas passadas que dimensionamento é nada mais nada menos do que o tamanho do sistema que nós calculamos e dimensionamos para poder atender a necessidade do cliente. E dentro desse conceito nós temos que falar a respeito do condutor, do elemento do circuito responsável por estar transportando, no caso, a potência, ou seja, para poder alimentar determinadas cargas, ou então, vindo, no caso, do sistema gerador, para poder estar conectando ao circuito, levando, no caso, essa potência para a rede da concessionária, ou então para a casa do cliente. Nesse vídeo, estaremos falando sobre condutores solares fotovoltaicos, que tem a finalidade de transportar a potência dos módulos fotovoltaicos até o inversor de tensão. Cada potência necessita de um cabo específico e bem dimensionado para poder aí atender, no caso, esse circuito. E é justamente visando um bom dimensionamento que nós teremos a aula sobre energia solar, mas sim voltado para dimensionamento do condutor solar. Bom, iniciaremos no caso a nossa aula falando de corrente de projeto. Ela pode sim aparecer no circuito e os condutores devem estar muito bem dimensionados para que não se aqueçam e para que não tenha falta, ou seja, uma falha e fuga para a terra através de alguma anomalia que venha causar algum problema para esse circuito. Chamaremos, no caso, a nossa corrente de projeto de corrente IB. A corrente IB é aquela corrente que nós presumimos que vai passar naquele circuito e o condutor tem que suportar sem aquecimento excessivo, sem danificar, no caso aí, o isolante, né, que é o material que reveste, no caso, o cobre, fazendo com que esse sistema ou esse circuito não sofra por subdimensionamento. E se tratando, no caso, de condutores elétricos e dimensionamento, não podemos deixar de consultar a ABNT nem a NBR. Visto que hoje nós temos aí a NBR 16.690, que é, na verdade, a NBR, ou a norma brasileira regulamentadora, que rege toda essa parte de instalações e sistemas e dimensionamento fotovoltaico. Vale lembrar que, se tratando de dimensionamentos de cabo para circuitos de energia solar ou de geração solar, os critérios são um pouco diferentes daqueles utilizados aí em rede de tensão alternada. Isso porque, além da natureza da tensão ser diferente, a tensão, no caso, envolvendo aí corrente contínua, é um pouquinho mais agressiva do que um sistema comum e convencional que nós já estamos acostumados a utilizar e a ver em nossas residências ou então até mesmo nos nossos trabalhos. Falando no caso de dimensionamento, esse deve ser feito considerando as possibilidades de uma sobrecorrente que pode acontecer no circuito. Ou seja, os critérios podem mudar de acordo com o sistema de proteção ou os componentes de proteção que pode ser adicionado ao circuito ou não. Se tratando, no caso, de string em paralelo, como eu falei, utilizando até o exemplo do inversor da ABB, a respeito das condições de corrente inversa. A corrente que, no caso, sai de uma string e vai para outra por questão aí de uma falta, de uma falha, de um defeito técnico, no caso até mesmo do módulo, ou então por questões de sombreamento. Por exemplo, se nós temos aí um módulo fotovoltaico que tem uma corrente de 13 amperes, ora, se caso nós tivermos uma corrente inversa, indo para o inversor, seja por problemas técnicos do módulo, seja por questões de sombreamento, o circuito dessas strings tem que ser dimensionado, ou seja, o cabo tem que ser dimensionado para que, na verdade, ele suporte a quantidade de corrente que estiver, no caso ali, naquele paralelismo referente à questão do MPPT, para que o circuito, ou seja, para que o condutor não se aqueça se caso essas correntes inversas, derivadas, no caso de uma ligação totalmente paralela, ele tem que suportar essa corrente. Por exemplo, se eu tiver duas strings, esse condutor terá que suportar 26 amperes. Dessa forma, nós sabemos muito bem que, estando dimensionado um circuito para uma corrente elétrica de 26 amperes, considerando uma possibilidade, estamos falando de
corrente de projeto. E eu disse que, numa corrente de projeto, possa ser que esse valor nunca seja atingido. Porém, tratando-se de projeto, não podemos dar o braço a torcer e impedir que isso aconteça, através de um bom dimensionamento. Bom, essa corrente que é chamada de corrente inversa, ela também é chamada de corrente de sobrecarga. Se caso, no sistema solar, no dimensionamento que for feito, esse sistema não tiver um dispositivo de proteção contra a corrente inversa, ou seja, contra a corrente que vai vir de outros módulos, nós temos então o aparecimento de uma sobrecarga. A corrente de sobrecarga, geralmente é aquela corrente que vai circular por um circuito que normalmente, em situações normais, ela não circularia. Vale lembrar que se houver, no caso aí, um sombreamento ou se houver um dano em um dos módulos, pode acontecer da corrente elétrica, no caso das strings que estão ligadas em paralela, circularem por esse sistema. Ora, nessas condições, nós podemos fazer o dimensionamento visando duas situações diferentes. Uma, existe na verdade nesse circuito dispositivo de proteção contra a corrente inversa, para que possa se impedir, no caso, essa corrente de sobrecarga? Se sim, então nós estamos diante de uma situação que eu não preciso contemplar a questão da corrente inversa, visto que estaremos ali com quem? Com o nosso dispositivo de proteção chamado fusível. Lembra lá que eu falei? Sempre utilizar, no caso, o fusível como sistema de bloqueio de corrente inversa de string. Lembra que eu também mostrei esses fusíveis lá no inversor da ABB? Pois é, a finalidade é exatamente essa. Porém, se nesse sistema, nesse inversor ou na própria instalação não houver, no caso, proteção contra corrente inversa e contra curto-circuito, então nós já mudamos a situação. Aí você pode perguntar, mas existem situações que pode-se não colocar ou que não deva se colocar o dispositivo de proteção contra a corrente inversa? Bom, no meu ponto de vista, essa é a minha visão particular. A NBR, tá? A NBR 16690 permite sim. Creio que eles devem confiar, no caso aí, nos diodos que nós temos nos módulos fotovoltaicos. Porém, eu jamais faço instalação sem estar colocando os fusíveis de bloqueio, porque eu acho que não devemos bypassar, no caso, essa segurança. Está dito lá que há situações que você pode muito bem aí estar fazendo uma instalação e só confiando, no caso, nesses diodos. Bom, eles não dizem isso na verdade eu presumo. E nessa situação, eu acho que você sempre tem que colocar. E não coloque, na verdade, como bloqueio, o diodo. Coloque, na verdade, os fusíveis, porque eu já disse para você que os fusíveis são muito mais confiáveis. Bom, mas se nós tivermos uma situação como essa, aí sim, na hora de se fazer o dimensionamento, teremos que levar em conta, sim, essa corrente inversa que nós teremos nesse circuito. Por exemplo, se você tem um MPPT com 2 canais e vai ficar em paralelo esse sistema, né? Um circuito de uma string com um circuito de outra string, então faça assim. Você vai ter que fazer um cálculo de forma que nós temos que contemplar, como eu disse anteriormente, se a corrente é 13 amperes, então nós temos que colocar 13 vezes 2. Se o caso for 3 canais, e nesses 3 canais nós tivemos em cada uma delas, no caso aí uma string, vai ser 13 vezes 3. E assim sucessivamente, para que, se houver uma corrente inversa, no caso no circuito, esse condutor comporte, no caso, o valor dessa corrente inversa, sem estar se aquecendo e sem estar causando, na verdade, aí um incêndio. Então, essa é a finalidade de fazer um dimensionamento contemplando uma possibilidade. Por isso é chamado, no caso aí, de corrente de projeto e que nós identificamos ela como corrente IB, que é a corrente de projeto. Bom, em um sistema como esse que nós acabamos de ver agora, a corrente de projeto praticamente vai ser igual à corrente nominal, ou seja,
IB é igual a IN, onde IN é a minha corrente nominal. Isso por quê? Porque, na verdade, eu não tenho nessa situação a possibilidade de ter aí uma corrente inversa. Então, por isso que nós temos a equação, no caso, passando pra gente essa informação. Bom, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Seja uma série fotovoltaica com 10 módulos fotovoltaicos com proteção contra a sobrecorrente provida por um dispositivo de corrente nominal de 20 amperes. Então, nessa situação, qual seria, no caso aí, a minha corrente IB? A minha corrente IB, nós vimos agora que IB é igual a IN. Se no caso a corrente é 20 amperes, então minha IN também será 20 amperes. Ou seja, 20 amperes fica como corrente de projeto e fica também como a corrente nominal de funcionamento. Na equação exposta, que nós temos aqui 1,25 vezes ISC, que é a corrente do arranjo, essa corrente do arranjo, ela na verdade é a corrente somando, no caso aí, a quantidade de string em paralelo que nós temos aí, no caso, nesse circuito. Dessa forma, ISC, tá? Do arranjo é igual a corrente de curto-circuito do módulo ISC vezes, no caso aí, esse SSA é a quantidade de arranjo que nós vamos ter, a quantidade de arranjos em paralelo ou quantidade de string em paralelo que nós vamos ter aí nesse sistema. Por isso, isso tem que ser levado em conta. No caso aí, unindo as duas equações, a equação que eu falei logo lá em cima, né? 1,25 vezes a corrente do arranjo, ela na verdade, abrindo um pouquinho mais essa equação, ela fica exatamente da seguinte forma: IB, que é igual a 1,25 vezes a corrente de curto-circuito do módulo, vezes a quantidade de string que nós temos ligado em paralelo nesse sistema. Essa forma é só mostrar um pouco mais detalhado a equação que nós temos, no caso, né, logo lá em cima, que seria aí a minha primeira equação para poder estar dimensionando, ou melhor, para poder estar analisando e achando aí a corrente de projeto desse tipo de sistema com aquela configuração que nós vimos aí agorinha mesmo que eu mostrei para você. Bom, vamos a mais um exemplo. Seja um subarranjo fotovoltaico sem proteção contra a sobrecorrente, formado por 5 séries fotovoltaicas, cada uma delas contendo 10 módulos em série. Cada módulo tem uma corrente de curto-circuito de 9,5 amperes. Então, como é que ficaria essa situação para nós acharmos a corrente IB, ou seja, a corrente de projeto? Ficaria da seguinte forma: IB é igual a 1,25 vezes a corrente de curto-circuito do módulo, vezes a quantidade de string em paralelo, no caso nesse sistema. Bom, substituindo aí as variáveis, nós teríamos da seguinte forma: 1,25 vezes 9,5, que é a corrente no caso de cada string, que por sua vez é a corrente no caso de cada módulo, vezes 5, que é igual a 59,4 amperes. Então, dessa forma, achamos aí a nossa corrente IB no caso desse sistema. Você está prestando atenção? Tá vendo como é que nós temos que tomar os devidos cuidados na hora de fazer o projeto? Porque essas correntes e essas situações, elas vão, no caso, mudar de acordo com a configuração da ligação e também de acordo com o dispositivo de proteção que nós teremos, no caso aí, nesse sistema. E vale lembrar que o condutor, né, que vai estar, no caso, levando essa potência, no caso, para o sistema do cliente, tem que suportar essa corrente de projeto de 59,4 amperes. Bom, tendo entendido, no caso aí, a questão da corrente de projeto, IB, você já está capacitado para poder seguirmos adiante e podermos analisar outra situação. Nós podemos ver que a corrente de projeto, ela varia dependendo de duas situações: quantidade de subarranjo que nós temos, no caso, na instalação, configuração conforme foi feito, no caso, essa instalação, e também se ela tem ou não tem, se há ou não há dispositivo de proteção contra a sobrecorrente. Dessa forma, já estamos capacitados para entendermos o que vai vir adiante, que é a capacidade de condução de corrente elétrica em cabos de energia solar fotovoltaico. Até o próximo vídeo.
I used to be alone.